Pessoal, boa noite, tudo bem? Me perguntar sobre essa questão, né, de como você projetar uma sombra, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui, né, de uma lâmpada, né, fixa no teto, e a gente vai projetar a sombra de um corpo circular no chão, tá? E a gente pode calcular o raio, né, da sombra projetada no chão, certo? Então, vamos ver, né, como que é essa questão, certo? Então, aí, então a lâmpada está desligada, certo? Tá tudo escuro, certo? A gente vai ver quando você liga a lâmpada, né? Certo? Você vai ter aí, ligou a lâmpada, né? Vai ter aí esse pincel, certo? Só que eu posso colocar um corpo, né? Opaco e ele vai interromper a passagem da luz e projetar uma sombra no chão, certo? Então esse corpo não deixa a luz passar e você tem a sombra, né? Projetada no chão, certo? Ou no anteparo, né? Peguei o chão aí como se no anteparo, certo? Então a gente tem uma altura da lâmpada até o chão, certo? E vamos ter aí uma altura do corpo até o chão e uma distância entre a lâmpada, né, a fonte, que é uma fonte pontual, e o corpo, certo? Vamos ver. Olha aí, a lâmpada chegando e ela não passa, porque agora colocamos aí, né, um corpo opaco, né? Vê que tem um R, né? E a sombra é projetada no chão, certo? Aí você tem a sombra projetada no chão, certo? Então você pode ver que o corpo opaco tem um raio menor e a sombra projetada tem um raio maior, certo? Esse x é a distância entre o corpo e o chão, certo? Então a gente vai trabalhar aí com a questão da semelhança de triângulo, tá? A gente acaba enxergando aí dois triângulos, certo? Então vamos continuando aí. Então você viu que a luz chega, encontra o corpo, ela não passa, né? Ela é bloqueada e daí você projeta a sombra no chão, certo? O que eu tenho, né? Tenho o agazão. O que é o agazão? É a distância entre a ponte pontual e o chão. Tá? O agazinho é a distância entre a fonte pontual e o corpo. Então, o agazinho é essa distância aqui, ó, do corpo até, né, a fonte. O x, né, chamei de x, pode chamar de outra letra aí, é a distância entre o corpo opaco e o chão. Essa distância eu já falei, né? Certo? O r é o raio do corpo opaco e o raio R maiúsculo é o raio da sombra, tá? A gente tem aqui o corpo opaco, né? Temos a fonte pontual e temos, né, o raio maior e o raio menor. Então, quando a fonte é pontual, podemos projetar sombra, tá? Então, no caso de penumbra, aí a fonte tem que ser extensa, certo? Então, a gente fala de penumbra depois, mas aí lembrando que para projetar penumbra, a gente tem que ter uma fonte extensa, certo? Então, aí, vemos na figura uma fonte pontual F, né? Iluminando um corpo opaco A, né? No chão, a sombra B projetada. Então, você vai ter dois triângulos. Sim? Enxerga um triângulo menor, certo? Que é o Hzinho, né? E o Rinho. E um triângulo maior, né? Que tem como os lados, né? Os catetos, né? Do triângulo, o Hzão e R, certo? É que eu já falei. O R menor, ó, R minúsculo, é o raio do corpo. O Hzinho, né? A distância entre o corpo e a fonte, né? E a Hzão, a distância entre a fonte e a sombra, né? E o anteparo, né? Certo? Nesse caso aí, o chão. O R maiúsculo é o raio da sombra projetada. E como que eu calculo o X? O X é a diferença entre o Hzão e o Hzinho, tá? Ou o Hzinho é a diferença entre o Hzão e o X, certo? Então, o Hzão é a soma, né? De Hzinho com X. Onde X é a distância entre o corpo opaco e o anteparo, que pode ser o chão, pode ser a parede, né? Pode ser uma tela de proteção, de projeção, né? Certo? Aí, com a relação de triângulo, né? Semelhança de triângulo, você pode ver que o Hzão está para o Hzinho, assim como o Rão está para Rinho, tá? Então, ó, Hzão está para Hzinho, assim como Rão está para Rinho, certo? Então, aí a gente viu, né, que com a semelhança de triângulo a gente pode trabalhar aí, né, e calcular o raio da soma projetada. Lógico,
A gente está para poder calcular a altura onde se deve colocar a lâmpada, certo? Tá? Ou a distância entre o corpo e o chão, isso depende da questão, certo? Então, nesse exemplo, aí você está vendo a lâmpada acesa, o corpo opaco não deixa passar, né, a luz, e você tem a sombra projetada no chão. O que ele fala? Uma lâmpada está fixa no teto de uma sala de altura 5 metros. Então, ele está me dando aqui um agazão. O agazão é 5 metros. Entre a lâmpada e o chão é colocado um corpo circular opaco de raio 40 centímetros. Então, ele está me dando o errinho, né? Calcule o raio da sombra, ele quer o errão, projetada no chão, estando o corpo a 1 metro de altura em relação ao chão. Então, esse 1 metro é o x, né? Certo? Então, se eu fizer 5 menos 1, eu tenho um Hzinho, certo? Porque o 5 metros é um Hzão, tá? Então, vamos ver aí a resolução, certo? Então, do texto, né? O Hzão é 5 metros, o R menor, o Rzinho, né? É 0,4 metros. Passei para metros, tá? Era 40 centímetros, né? Então, você divide por 100, dá 0,4 metros. Eu não sei o Hzinho, mas eu sei o X, né? O X é 1 metro. O que eu tenho que achar? O raio da sombra projetada no chão. Aquilo que eu falei, o Hzinho é o Hzão menos X. Hzinho, 5 menos 1. Hzinho é 4 metros. Agora sim, tendo o Hzão, o Hzinho e o Rzinho, eu acho, né? Com a sêmina de triângulo, com a proporção, eu acho o raio da sombra. Acho o Rão. Hzão está para Hzinho, assim como Rão está para Rzinho. 5 está para 4, assim como Rão está para 0,4. Multiplica incluso. 4 Rão é igual a 5 vezes 0,4. 4 Rão é igual a 2. Rão é igual a 2 dividido por 4. Então, o raio da sombra, né, projetada no chão é 0,5, meio metro, que corresponde, né, fazendo a conversão, 50 centímetros, tá? Certo, jovem? Então, tá aí, né, o exercício, né, a questão resolvida. Então, estude um pouco aí, né, dê uma olhada, qualquer coisa, pergunta aí, certo? E até a próxima. Dê um like aí, né, se inscreva no canal, ajuda o jovem aí. Até mais.